Fala aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática direcionada para os concursos lá da Polícia Militar de Alagoas e do Corpo de Bombeiro, tudo bem? Até agosto, nosso canal será só aulas para esses dois concursos, tudo bem assim? A aula de hoje nós vamos tratar de progressão geométrica. Na nossa última aula foi falar de progressão aritmética, então se você perdeu essa última aula, aqui na descrição do vídeo tá o link para você assistir essa aula, pois alguns conceitos que a gente estudou em progressão aritmética também vai ser utilizado aqui na progressão geométrica, tudo bem assim? Antes de começar a nossa aula, importantíssimo que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos que estão estudando para esse concurso, faz teu comentário, tira tuas dúvidas aí, que assim que possível a gente responde, tudo bem? Então vamos lá à nossa aula. Progressão geométrica. Quando a gente está falando da progressão geométrica, a mesma ideia vai ser da aritmética. Eu vou ter uma sequência de números onde o próximo número ele será encontrado através da multiplicação de uma constante com um número anterior. Tudo bem assim? Só que essa constante ela é chamada de razão. Então observe aqui um exemplo de uma progressão geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, o próximo seria 32, o próximo seria 64 e assim por diante. Observe que o próximo número ele é a multiplicação do anterior por 2, ou seja, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 16, vezes 2 32, vezes 2 64 e assim por diante. Só que a gente tem que ter bastante cuidado, porque quando a gente fala que uma progressão geométrica é uma sequência de números onde eu vou estar sempre multiplicando, o nosso senso comum pensa, poxa, é uma sequência que os números sempre vão aumentando. Não, uma progressão ela pode ser classificada dessa seguinte forma. Observe, uma progressão crescente, que é exatamente esse exemplo que a gente trouxe aqui, onde a razão dessa progressão é exatamente 2, consequentemente os números eles são em ordem crescente, como a sua própria classificação apresenta. Eu posso ter a progressão decrescente, onde os números vão diminuindo. Aí você diz, professor, é a possibilidade de eu multiplicar um número por outro e o resultado ser menor? Tem. Na matemática, toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 sobre 2 ou 0,5, que é a mesma coisa, o resultado é a sua metade. Ou seja, 16 vezes 1 sobre 2 é igual a 8, 8 vezes 1 sobre 2 é igual a 4, 4 vezes 1 sobre 2 é igual a 2 e assim sucessivamente. Então veja que nessa progressão geométrica, os números vão diminuindo em ordem decrescente. Tudo bem assim? Temos também a progressão constante, a progressão geométrica constante, onde o próximo número ele sempre será multiplicado por quanto? Por 1. Consequentemente, todos os termos dessa progressão serão os mesmos. E por fim, não menos importante, a progressão aritmética com razão negativa. Quando eu tenho uma progressão aritmética com a razão negativa, os termos eles serão alternados. Um será positivo, o outro negativo. Um será positivo, o outro negativo. E é chamada a progressão geométrica alternante, porque toda vez que eu multiplicar por um número negativo, eu vou ter que fazer o jogo de sinal na outra multiplicação. Com isso ele fica negativo. Depois eu vou fazer o jogo de sinal na outra multiplicação. Com isso ele fica positivo. E assim sucessivamente. Então, não pense que a progressão geométrica é apenas uma sequência de números que vai crescendo. Ela pode crescer, diminuir, ser constante e ser alternada, positivo, negativo, negativo. Tudo bem? Vamos para as fórmulas que são mais utilizadas quando a gente está falando de progressão geométrica. Observe aqui que eu tenho a fórmula do termo geral e a fórmula da soma dos termos de uma progressão com a razão diferente de zero. Tudo bem assim? Então eu vou colocar aqui um exemplo de uma progressão. Vamos pegar aquele mesmo exemplo lá do nosso início, né? Vamos colocar aqui, 2, 4, 8, 16. Vamos colocar apenas esses 4, certo? Então aqui eu tenho a fórmula da minha progressão, que isso é uma dificuldade de muitos alunos entender a nomenclatura dessa forma. É a mesma nomenclatura da progressão aritmética, tudo bem? O AN ele vai ser o último termo, o A1 ele vai ser o primeiro termo, o Q vai ser a razão e o M vai ser o número de termos. Ou seja, nesse exemplo que eu coloquei aqui, o AN é o último termo, que é quanto? 16. O A1 é o primeiro termo, que é quanto? 2. A razão é o número que eu estou multiplicando. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Então a minha razão também é 2. Tudo bem assim? E o N é a quantidade de elementos, a quantidade de termos que tem a minha razão. Nesse caso, são quantos termos? São 4 termos. Tudo bem assim? Então, observe, eu tenho 4 termos na minha razão. Se eu quisesse descobrir o termo de número 5, 6,
eu quisesse descobrir o A6, eu ia recorrer a quem? Ia recorrer à nossa fórmula. O AN ele vai ser igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Isso quer dizer o quê? Que o A6 vai ser igual ao A1 vezes a razão elevado a 5. Tudo bem assim? O A6 ele vai ser igual a quanto? Ao primeiro termo, que é 2, a razão, que é 2, tudo isso elevado a quanto? A 5. Consequentemente, o A6 vai ser igual a 2 vezes 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, nada mais nada menos que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. 2 vezes 2 é 4, 8, 16, 32. Tudo bem assim? Logo, o meu A6 será 32 vezes 2, que será 64. E aí é muito fácil de comprovar. Ó. O A1, A2, A3, A4, o A5 vai ser 32 e o A6 vai ser quanto? 64, que a gente acabou de encontrá-lo com a fórmula. Ah, professor, eu só gosto de resolver questões de progressão aritmética e de geométrica sem usar a fórmula. É bom você aprender essa fórmula, porque se tiver questões que peçam um número muito distante, aqui eu dei o exemplo do A6, né? Professor, eu não queria usar a fórmula aqui, não teria nenhum problema, né? Era só você pegar o 16, multiplicar por 2, depois multiplicar por 2 e já encontraria o número que a gente estava procurando, sem ser necessário a aplicação dessa fórmula aqui que a gente acabou de ver. Mas se fosse uma questão e a questão dissesse qual o valor do A23, o A23 ele está lá no final da progressão, então você teria que multiplicar o 16 21 vezes. Aí você está vendo que você está fazendo uma prova da CESP, que você tem que fazer 30 questões de matemática no tempo curtíssimo, com menos de 2 minutos você vai fazer 21 multiplicações. Então veja a importância de você saber a fórmula, tá? Muitas questões não é necessário você fazer a aplicação da fórmula, porque a gente consegue fazer sem utilizar a fórmula. Mas algumas aparecem como obrigação a utilização da fórmula. Tudo bem assim? Então, a outra fórmula que temos aqui é a fórmula da soma dos termos da progressão, onde os números A1, Q e N são os mesmos da fórmula do termo da progressão geral. 2, 4, 8, 16. A soma desses termos aqui resultaria em quanto? Então vamos somar. 2 mais 4 é 6, 6 mais 8 é 14, 14 mais 16 é 30. Então eu sei que a soma desses elementos aqui vai dar 30. Mas vamos fazer a aplicação na fórmula para vocês terem uma ideia. A fórmula é Sn da soma dos termos da progressão, vai ser o A1 vezes a razão elevado a n menos 1, tudo isso dividido pela razão menos 1 de novo. Certo? O primeiro termo é quanto? 2. Olha lá em cima. A razão é quanto? 2. O n é a quantidade de elementos, que são quantos? 4. Tudo isso menos 1 dividido pela razão menos 1 de novo. Fazendo essa operação aqui, a gente vai ter a operação entre parênteses. 2 elevado a 4 vai dar 16. 16 menos 1 eu já vou colocar aqui 15. Tudo isso dividido por 2 menos 1, que vai dar o próprio 1. Consequentemente, 2 vezes 15 vai dar os 30, que é o número que a gente já sabia desde o princípio. Certo? Então perceba que a nomenclatura da fórmula ela é muito importante. Tudo bem assim? Vamos fazer questões CESP aplicando a fórmula. Vamos embora. Questão de 2018, certo? Que fala o seguinte, ó. Com relação à sequência numérica A1, A2, A3, A4 até o AN, julga o item subsequente. A sequência foi uma progressão geométrica PG em que o A1 é 5 e o A4 é 135. Então a razão dessa progressão será maior que 4. Então veja, eu tenho quantos termos aqui? O A1, o A2, o A3, o A4 e ele quer saber exatamente a razão, concorda? O A1 eu sei quem é que a questão falou que é 5. O A4 eu sei quem é que a questão falou que é 135. E ele está perguntando, para que isso aconteça, essa progressão tem que ter uma razão maior que 4. Então vamos testar uma razão como sendo 4. Se a razão for 4, 5 vezes 4 vai dar 20. 20 vezes 4 vai dar 80. 80 vezes 4 vai dar 135? Não. 80 vezes 4 vai dar 320. Então o item está falso, errado. Tudo bem assim? Professor, se fosse aplicar a fórmula nessa questão, como seria? Se fosse aplicar a fórmula nessa questão, seria o seguinte, porque veja, aqui ele deu o quarto termo, certo? Mas se ele tivesse dado o A1 é igual a 5
e o A16 é igual a 920. Qual é a razão dessa progressão? Aí você ia pegar o A1 e sair multiplicando ele por umas 30 vezes até chegar onde você queria? Não. Como aí a gente só fez 3 multiplicações, tudo bem. Não foi necessário usar a fórmula. Mas se fosse usar a fórmula, como é que a gente faria? Eu sei que o AN ele vai ser igual à razão, ao A1, melhor dizendo, vezes a razão elevado a N menos 1. Consequentemente, o A4 ele vai ser igual ao A1 vezes a razão elevado a 3. O A4 eu sei que é 135, o A1 eu sei que é 5, tudo isso vezes a razão elevado à terceira. Tudo bem assim? Com isso eu ia ficar com 135 dividido por 5 igual a razão elevada à terceira. 135 dividido por 5, vamos fazer aqui ao lado, ó. Qual número eu multiplico 5? Chega em 13, 2 que vai dar 10, sobra 3, baixo 5, 7 vezes 5 é 35, para 35 nada. Então aqui vai dar 27. Consequentemente eu tenho que pegar esse expoente e colocar lá em forma de raiz. Então a razão vai ser a raiz cúbica de quanto? De 27. A raiz cúbica de 27 é 3. Ou seja, a razão, para que isso aconteça, tem que ser igual a 3. E a razão, consequentemente, não pode ser maior que 4. Tem que ser menor que 4. Tudo bem assim? Mais outra questão. Questão do ano passado, de 2020, lá do TJ. Ó. Fala o seguinte. No dia 1º de janeiro de 2019, uma nova secretaria foi criada em certo tribunal, a fim de receber todos os processos a serem protocolados nessas instituições. Durante o mês de janeiro de 2019, 10 processos foram protocolados nessa secretaria. A partir de então, a quantidade mensal de processos protocolados na secretaria durante esse ano formou uma progressão geométrica de razão igual a 2. Nessa situação hipotética, a quantidade de processos protocolados nessa secretaria durante os meses de junho e julho de 2019 foi igual a quanto? Então, se ele está dizendo junho e julho, vamos colocar aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Onde o primeiro termo é quem? Janeiro. E ele disse que em janeiro foram analisados quantos processos? 10 processos. Está aqui, ó. 10 processos. E ele quer saber exatamente a soma desses dois últimos aqui, ó. Junho e julho. Então perceba, você tinha duas opções, aplicar a fórmula e sair multiplicando os números. Por quanto, professor? Pela razão, enquanto é razão 2. Então vamos multiplicar, ó. 10 vezes 2, 20. Vezes 2, 40. Vezes 2, 80. Vezes 2, 8, 8, 16, 160. Vezes 2, 160 mais 160, 320. Vezes 2, 640. E agora é só fazer o quê? Fazer a soma desses dois caras aqui, ó. 360 mais 640 vai dar 900 e quanto? 960. Item D. Certo? Item D. Agora perceba, se ele dissesse que é uma progressão que fosse até o mês de dezembro, veja a quantidade de multiplicações que a gente ia ter que fazer. Concorda? E quando eu falo no tempo, muitos alunos subestimam tempo de prova. Ah, não, o tempo é besteira, a gente desenrola lá na hora. Pratique o tempo de prova, que o tempo vai pegar muita gente, tudo bem? Como é que a gente ia fazer isso na fórmula, professor? A fórmula a gente teria que ter aqui, ó, o A6 e calcular quem? O A7. Vamos fazer isso na fórmula? Vamos embora. Ó, fazendo a aplicação na fórmula, a gente ia ter que o A6 seria igual ao A1 vezes a razão elevado a 5. O A7 seria igual ao A1 vezes a razão elevado a 6. Fazendo a substituição, eu teria que o A6 ele é igual ao A1, que é 10, o primeiro termo, vezes a razão, que é 2, elevado a 5. O A7 seria igual a 10 vezes 2 elevado a 6. Fazendo os cálculos, a gente tem o seguinte. 2 elevado à quinta, ele nada mais nada menos que é 32. E 2 elevado à sexta é 64. Com isso, eu ia ter 320 e aqui eu ia ter 640. Que quando eu somasse, chegava no mesmo resultado de 960. Tudo bem assim? Então perceba que é muito importante você saber fazer a aplicação sem ser necessário o uso da fórmula, mas também é importante você saber fazer a aplicação com o uso da fórmula. Porque se a questão exigir cálculos extensos, você aplica a fórmula e está tudo resolvido, está tudo sem nenhum problema. Tudo bem assim? Então, se você gostou da nossa aula, lembra de se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo com o amigo que está estudando para esse concurso, para ajudar no crescimento do nosso canal, que a gente vai fazer aulas até agosto, que é o dia da prova.
Tudo bem assim? Então, até o próximo vídeo. Valeu!